Bem-vindo ao canal Atitudinal. Hoje eu trago para você o resumo do livro Como os Gigantes Caem. Aprenda com esse resumo os códigos do declínio e da recuperação empresarial. O livro Como os Gigantes Caem foi escrito pelo renomado consultor de empresas Jim Collins, que busca explicar por que empresas bem-sucedidas muitas vezes entram em declínio e o que pode ser feito para reverter essa situação. O livro é baseado em um estudo de mais de 4 anos sobre como grandes empresas, como a Polaroid e a Circuit City, foram de líderes de mercado a fracassos retumbantes. De acordo com Collins, existem 5 estágios que as grandes empresas atravessam antes de seu inevitável fracasso. O primeiro estágio é o da autoconfiança excessiva, no qual a empresa se torna arrogante e complacente em relação ao seu sucesso. O segundo estágio é o da busca incansável demais, no qual a empresa começa a se expandir demais e se afasta de seu foco principal. O terceiro estágio é o da negação da realidade, no qual a empresa começa a ignorar sinais de alerta e se recusa a fazer mudanças importantes. O quarto estágio é o do desespero, no qual a empresa começa a se desesperar e adota medidas desesperadas para tentar salvar-se. O quinto e último estágio é o do declínio irrecuperável, no qual a empresa se torna incapaz de se recuperar e acaba falindo. A obra traz também elementos importantes para reflexão, como por exemplo se o declínio pode ser percebido e evitado com antecedência. Então vamos para o resumo? A pergunta que instigou a escrita deste livro foi feita por um CEO de uma das maiores empresas dos Estados Unidos, durante um encontro em que se discutia como ao longo da história, os poderosos impérios caíram, e se os próprios Estados Unidos não se encontravam nessa situação. A principal conclusão de Collins é que não importa o quão bem-sucedida uma empresa é, ela sempre pode cair e, em alguns casos, desaparecer por completo. A boa notícia é que mesmo empresas em estágio avançado de decadência podem se recuperar. Foi então que a ideia de um tudo sobre o declínio corporativo começou a ser formulada. Afinal, como os gigantes caem? Se algumas das maiores empresas da história podem ir à falência, o que podemos aprender estudando sua queda, e como as outras podem evitar este destino? Existe um elemento no declínio organizacional, parecido com uma doença em estágios, como por exemplo, um câncer. Ou seja, quando descoberto no início, é mais difícil de detectar, porém mais fácil de curar. No entanto, nos estágios avançados, é mais fácil de detectar, embora mais difícil de curar. Uma organização pode até parecer forte, no entanto, já pode estar doente. E perigosamente, à beira de um abismo. Ou seja, é importante entender que toda organização é vulnerável, independentemente de seu desempenho hoje. Não importa o quanto essa empresa já realizou, progrediu ou o quanto poder acumulou. Não há nenhuma lei da natureza, afirmando que os mais poderosos irão permanecer no topo para sempre. Qualquer um pode cair, e a maioria cai. A proposta de um entendimento mais refinado de como a queda das organizações ocorre, levou o autor a um projeto de pesquisa, que definiu os 5 estágios. Irei falar de cada um deles, logo a seguir, de forma bem resumida. No entanto, antes, vale ressaltar que os estágios podem se sobrepor, com vestígios de estágios anteriores, e invadindo os estágios seguintes, como também podem ter empresas permanecendo por mais tempo em certos estágios. Porém, a pesquisa sugere que o declínio organizacional é, em boa parte, um problema causado pela própria empresa, residindo na recuperação e controle dos seus líderes através de práticas de gestão extremamente disciplinadas. O primeiro estágio do declínio é o excesso de confiança proveniente do sucesso. É muito melhor criar a cada momento o próprio futuro, do que esperar que as forças externas determinem suas escolhas. Há várias formas pelas quais o excesso de confiança pode se manifestar, podendo ser, através da incursão indisciplinada da empresa em áreas desconhecidas, na busca por um crescimento que a empresa não conseguirá atingir, com a mesma excelência com que vem atuando, tomando decisões arriscadas, que não se sustentarão diante de evidências negativas, como também pela negação de possíveis ameaças externas, ou desgastes internos, e no simples desprezo arrogante causado pelo orgulho excessivo. O desprezo arrogante funciona mais ou menos da seguinte forma. Você constrói um modelo de sucesso, e cai na tentação de achar que novas oportunidades sustentarão melhor seu modelo primário, ao constatar alguma ameaça ou descobrir oportunidades mais empolgantes, e então você desvia sua atenção para a novidade, e não aperfeiçoa seu modelo primário. Com isso, o novo empreendimento fracassa, ou leva mais tempo do que o previsto para engrenar. E então, você volta sua atenção para o modelo primário, e constata que ele está perdendo o ímpeto de sucesso inicial. Quando houver alguma tensão entre manter o empenho inicial de seu modelo primário,
E se você estiver com medo do futuro, faça a si próprio duas perguntas. Este modelo está diante de uma morte inevitável nos próximos 5 ou 10 anos, devido a forças fora do seu controle? Você perdeu a paixão pelo modelo primário? Se a resposta para ambas as perguntas for não, mantenha o mesmo empenho apaixonado de quando iniciou o modelo. É claro que você irá continuamente experimentar novas ideias, tanto para estimular seu próprio progresso, quanto para se proteger das incertezas futuras, mas o mais importante aqui é não perder a renovação criativa, focada em seu negócio principal. Outra sugestão pertinente é fazer uma clara distinção entre quais são seus princípios duradouros de sucesso e quais práticas atuais podem servir ao seu modelo. A última dica deste estágio é não perder o seu espírito questionador. O segundo estágio do declínio é a busca indisciplinada por mais. É importante deixar claro que os problemas, nesse estágio, decorrem não apenas do crescimento, mas da busca indisciplinada por mais. Do investimento em áreas que você não domina, ao desrespeito aos valores fundamentais que formaram a história de sua empresa. A forma como essa obsessão desordenada por números, cada vez mais expressivos, se manifesta, pode levar a empresa a grandes expectativas e grandes quedas. O excesso de confiança leva a organização a promessas cada vez mais impetuosas. Isso posiciona a empresa para um declínio gigantesco, caso saia do controle. É claro que os mercados de capital demandam um crescimento acelerado em tempo recorde. Mas não se pode negar que resultados sustentáveis de longo prazo são mais robustos do que um modelo de curto prazo, com ambições extremas. Vale lembrar aqui que ser excelente não quer dizer necessariamente ser grande. A dica é que, embora um único líder não possa construir sozinho uma empresa de excelência permanente, o líder errado pode derrubá-la praticamente sozinho. Repetindo, embora um único líder não possa construir sozinho uma empresa de excelência permanente, o líder errado pode derrubá-la praticamente sozinho. Todo empreendimento excepcional depende de pessoas com autonomia e motivação para criar uma cultura de disciplina. Se a empresa tiver as pessoas adequadas, ou seja, aquelas que acreditam ter uma responsabilidade, ao invés de um emprego, ela irá enfrentar o desafio deste estágio de forma muito mais fácil. Logo, é recomendável que a organização mantenha uma equipe executiva, de líderes excelentes na direção, custe o que custar. Isso nos faz refletir acerca de um outro desafio dentro das organizações, que é a sucessão do poder. Um dos maiores indicativos do declínio de uma empresa está na transmissão do poder a líderes que não sabem ou não estão dispostos a sustentar a excelência. O problema para residir no fato de os sucessores sentirem uma pressão adicional, por estarem substituindo um grande líder, ou então na escolha subconsciente ou não dos líderes, por sucessores menos capazes, para que seu status seja realçado pela comparação. De qualquer forma, os maiores líderes sempre são aqueles que sabem relativizar sua importância, reconhecendo a necessidade de desenvolver uma equipe executiva poderosa, e incentivando quando uma cultura baseada em valores, que não dependam de uma única figura heróica. O terceiro estágio do declínio é a negação de riscos e perigos. Ao atingir o terceiro estágio, as empresas começam a perceber os efeitos acumulativos das fases anteriores. Ou seja, o excesso de confiança do estágio 1 leva à tendência da busca indisciplinada por mais, mencionado no estágio 2, que acaba sendo um terreno fértil para a organização negar os riscos e perigos inerentes a qualquer negócio. Metas ambiciosas não são um problema, pelo contrário. Elas estimulam o progresso e motivam a organização. No entanto, grandes apostas, sem validação empírica, ou que se opõem às evidências, podem derrubar uma empresa. Ao fazer apostas arriscadas, e diante de dados conflitantes, formule 3 perguntas básicas. Pergunta 1. Qual é a vantagem, se a decisão for acertada? Pergunta 2. Qual é a desvantagem, se a decisão for errada? Pergunta 3. Você tem mesmo como viver com a desvantagem? Os indicativos que devem ser monitorados com mais atenção, para que se evite o declínio de uma empresa, são a deterioração das margens brutas, o eficiente de liquidez e coeficiente de endividamento. As análises financeiras das empresas em declínio realizadas para a elaboração desta obra indicam uma tendência negativa, em pelo menos uma dessas variáveis. E de forma oposta, foram encontradas poucas evidências de preocupação dessas mesmas empresas com esses itens. O comportamento mais comum, nesses casos, é culpar os outros, ou quaisquer fatores externos, ao invés de encarar a realidade assustadora de que a empresa pode estar com sérios problemas.
A manifestação final da negação merece uma menção especial. A obsessão por reorganizações e reestruturações podem criar uma sensação falsa de que você está fazendo alguma coisa para prevenir o declínio. O fato é que as empresas estão permanentemente em um processo de reestruturação, essa é a natureza da evolução organizacional. Porém, se a empresa utiliza apenas como a principal estratégia contra dados e sinais de alerta, ela confirma seu estágio de negação. Não existe utopia para as organizações. Todas as estruturas têm benefícios e desvantagens. Não há uma que seja ideal em todas as situações, e nenhuma forma de reorganização é capaz de eliminar integralmente os riscos. O quarto estágio do declínio é a luta desesperada pela salvação. O início do estágio 4 acontece quando a empresa tenta reagir a uma crise, como uma solução ambiciosa e imediata, ao invés de investir em uma ação mais lógica, árdua e de médio ou longo prazo para se recuperar. Essa tentativa desesperada, geralmente frustrada, pode variar da aposta em uma tecnologia não comprovada e testada, até a busca por uma aquisição capaz de magicamente mudar o jogo, passando pela ideia de contratar consultores que prometem a salvação, ou um líder externo como agente decisivo para uma revolução. Um ponto importante neste estágio é quanto à escolha de um líder que possa conduzir uma mudança em momentos de turbulência. As pesquisas realizadas demonstraram que gestores criados dentro da empresa obtêm mais sucesso do que líderes vindos de fora, para a condução de um processo de retomada. Além disso, é imprescindível que ele execute as ações de forma tranquila e equilibrada. Ele precisa ser firme ao que fazer, como também ao que não fazer. O quinto estágio do declínio é a entrega à irrelevância e à morte. No início de um empreendimento, por exemplo, é difícil, até mesmo conseguir caixa suficiente para se manter. Porém, à medida que a empresa cresce e se torna vencedora, a consciência em relação ao caixa perde força. A maior parte dos líderes que pensam dessa forma se preocupa mais com os lucros. Mas as empresas não quebram por falta de lucros, e sim por falta de caixa. Há duas versões para o estágio 5. Na primeira versão, as pessoas acreditam que se entregar e vender sua participação é a melhor coisa a fazer. Aqui, o grande problema é que os abalos acumulados, após uma empresa passar pelos estágios 1, 2, 3 e 4, acabam levando as pessoas ao desânimo e exaustão, o que as faz perder a esperança. E esse é o começo da desistência. Na segunda versão, as pessoas ainda lutam, mas acabam sendo vencidas, e a empresa finalmente se torna irrelevante em comparação à sua grandeza passada. Tudo porque os sucessivos investimentos em estratégias desesperadas enfraquecem sua posição de caixa. Não se trata apenas de líderes que tomam decisões equivocadas. Cada um dos estágios esgota ainda mais os recursos, esvaindo o caixa e diminuindo as opções. A verdade é que nem todas as empresas precisam necessariamente durar para sempre. A sociedade pode se beneficiar do declínio de empresas que administram mal os escassos recursos atuais. A mediocridade institucional deve ser transformada em excelência ou eliminada. Nessa dúvida entre lutar ou desistir, o que vale é ter um propósito inspirado em valores essenciais. Se não for possível utilizá-lo como motivo para lutar contra o declínio e tentar recuperar a excelência, o melhor mesmo é se entregar. O objetivo de uma luta com um propósito fundamenta a ideia de fazer algo que faça diferença no mundo, algo que preencha uma lacuna difícil de ser substituída. Isso vale exigir líderes que buscam o sucesso por uma causa mais nobre do que a mera sobrevivência. É o tipo de líder capaz de fornecer uma esperança justificada. As grandes empresas pesquisadas para a elaboração desta obra tiveram algo em comum. Cada uma delas passou por pelo menos uma grande queda ao longo de sua história e se recuperou. E seja em qual ponto do caminho isso tenha acontecido, os líderes que surgiram para interromper o declínio utilizaram a própria situação desfavorável como um catalisador. Os líderes certos conseguem perceber onde realmente há uma crise. Como possuem um senso de urgência nos bons e nos maus momentos, estando sempre obcecados pela compulsão criativa de sabem que é necessária uma motivação para o progresso, estando ou não diante de uma ameaça. Esses gestores não são afeitos a manipulações, e não necessitam a iminência de uma crise, pois estão constantemente se aperfeiçoando. Porém, se sua organização se encontra comprovadamente em meio a uma turbulência, o melhor a fazer é abandonar o ciclo de luta desesperada pela salvação. Neste momento, a retomada de práticas bem fundamentadas e rigorosas de gestão e estratégia é sempre a ação mais indicada. O importante é certificar-se de não comprometer o caixa e ser disciplinado em suas atitudes como gestor.
O que foi descoberto nas pesquisas e estudos que complementam a ideia deste livro é que as empresas realmente excelentes devem torcer para atravessar grandes crises ao longo de sua história. Esse paradoxo acaba fortalecendo os seus valores, deixando-as atreladas a princípios de gestão rigorosos e sempre preparadas para enfrentar dificuldades que certamente irão se apresentar ao longo do caminho. A principal consideração a esse respeito é que as circunstâncias não definem exclusivamente os resultados. Não seja prisioneiro delas, nem de suas dificuldades, história, erros e derrotas. Nós sempre somos libertados pelas nossas próprias escolhas. Enquanto você não estiver totalmente fora do jogo, ainda há esperança. Para você que chegou até aqui, quero lhe dizer: nunca desista. Tenha atitude. Esteja disposto a mudar sua estratégia, mas não seu propósito essencial. Você pode renunciar às ideias fracassadas de negócios, criar um conjunto totalmente diferente de atividades, aceitar a destruição criativa, mas jamais desista da disciplina em criar o seu próprio futuro. O fracasso é nada mais que um estado de espírito. E o sucesso é cair e se levantar, e assim, se tornar cada vez mais forte. O sucesso ou o declínio de uma empresa é resultado das atitudes de seus líderes. A atitude. Em resumo, Como as Gigantes Caem é uma obra útil para líderes empresariais e empreendedores, que desejam aprender com os erros das grandes empresas do passado, e aprender a evitar o fracasso em suas próprias empresas. A leitura de Como as Gigantes Caem, e Por que Algumas Empresas Jamais Desistem, de Jim Collins, vale muito a pena, e saiba que o conteúdo apresentado por esse resumo, traduz a minha visão e análise, e não a sua. Portanto, faça também a sua leitura, e dê sua opinião nos comentários. Caso você queira adquirir essa obra, na descrição do vídeo você encontrará um link de afiliado, e com isso você contribuirá com o crescimento do canal Atitudinal. Espero que tenha gostado desse breve resumo, e se você quer continuar recebendo mais vídeos, como esse, inscreva-se no canal, e ative o sininho de notificações, na opção Todas, e entre também, para um dos meus grupos de networking, para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Você encontrará também, na descrição do vídeo, um link, para você baixar uma ferramenta que eu criei, e que testei em centenas de clientes, ao longo de mais de 20 anos, atuando em atendimentos personalizados. Bons estudos, muito obrigado! E até o próximo vídeo!